Muito grande estar com vocês. Fazia tempo que eu não participava de um evento. Na verdade, fazia tempo que eu não via evento estudantil aí no capítulo, nos dois capítulos da Ashley, né? Assim, pelo menos que eu não participei, né? Lógico, o pessoal está sempre ativo aí, os grupos estudantis. É um prazer muito grande estar com vocês hoje aqui. Eu já tive na posição do Dário aí enquanto presidente do SVPOI alguns anos atrás, e para mim é uma honra muito grande poder retornar agora para contar um pouco da história que a gente tem vivido e também tentar motivar vocês um pouco aí e dar uma luz para do que vocês podem fazer, né, na vida real enquanto engenheiros, né? Aí tem um pouco essa. Assim, quer introduzir alguma coisa, Matheus? Eu também queria reforçar o agradecimento ao convite. Né? Também já estivemos nessa posição de criar um evento online, inclusive durante a pandemia também, e com palestrantes também dentro e fora do Brasil. E eu acho que é uma oportunidade muito boa e eu me sinto muito honrado, na realidade, de estar do outro lado agora. Eu acho muito interessante e espero que seja proveitoso para todo mundo. Só contextualizando, tanto eu quanto o Matheus, como o Dário falou, nós somos do Piauí. Hoje a gente atua na Sigflux, né, dentro do departamento comercial. E foi a Ashley que nos deu essa oportunidade de sair do Piauí, né, de conhecer o pessoal da empresa, de conhecer um pouco mais do mercado. E foi tudo online, né? Então a gente fazia palestras como essa, estava sempre disponível ali para ajudar em alguma organização de evento. Numa dessas a gente conheceu os nossos diretores, que trabalham conosco hoje, e agora estamos aqui, né? Então, assim, tanto a ideia, né, do Conexão HVAC-R, né, que é feito pelos estudantes aí do SB Piauí, a ideia é fazer literalmente uma conexão da graduação com os profissionais de ar-condicionado, ventilação, aquecimento e refrigeração, né? Então, a ideia é não somente trazer pessoas que trabalham de fato em fábricas ou no mercado, mas também pesquisadores, né, para mostrar um pouco do que se faz aí na vida depois de formado. Eu vou comentar um pouco hoje sobre a parte da engenharia mecânica dentro do setor de vendas, dentro do setor comercial, né? Quando eu era estudante, eu não tinha nem ideia de que eu poderia trabalhar dentro de uma função comercial, uma função aí mais voltadas aí para vendas. E eu pensei que eu necessariamente iria trabalhar dentro de uma fábrica, ou dentro de uma obra, ou dentro de um instalador, né, ou algo nesse sentido. Então, a ideia é mostrar para vocês quais são esse lado comercial, que é um lado comercial, que é um lado de trabalho bem interessante, né, que te dá uma vida bem dinâmica, como vocês vão ver aqui um pouco, tá? Antes de ir diretamente para a vida comercial, eu criei aqui um simples mapa mental, inclusive a primeira vez que eu estou utilizando esse software aqui, pode ser que eu me enrole, mas só para mostrar um pouco para vocês sobre onde o setor comercial está inserido dentro do contexto de engenharia como um todo, dentro de uma empresa, né? Então, a engenharia mecânica, praticamente, a menos que seja a parte acadêmica e tal, você vai ser inserido dentro de um processo industrial, dentro de uma indústria. Então, são onde vai ser fabricado equipamentos, né, recursos, né, seja mesmo a parte de extração, por exemplo, uma mineradora da vida, ou realmente desenvolvimento de produtos, né. Então, eu acredito que sempre a engenharia mecânica está inserida dentro de processos industriais, né, seja na sua fabricação, seja na sua instalação, seja na manutenção, mas sempre tem a ver com equipamentos, né. Então, dentro de uma indústria, que esse organograma, ele está dentro do formato, né, da empresa que a gente trabalha. Então, eu vou fazer essa experiência para vocês. Dentro de uma indústria, você tem setores internos e você tem setores externos, né? Então, a comercial, ele está aqui dentro desses setores externos, né? Mas só expandindo um pouco, os setores internos, eles têm várias ramificações, né? Em alguns deles, você, enquanto engenheiro mecânico, você pode fazer parte também. Exemplos, né? Exemplos de setores internos. Tem um setor administrativo. Esse, normalmente, é um setor onde você não tem engenheiros, porque é um setor que recebe as informações de venda, que recebe é, é, fichas comerciais, que recebe informações de prazos, né? Que dá esse apoio ao time de vendas, né? Então, acaba sendo um setor que realmente é o pessoal ali mais de administração, né? Existe também um setor de logística,
que é o setor que é responsável por todo o recebimento de materiais, né? Então, uma indústria, ela tem fornecedores, ela tem uma cadeia produtiva, né? E algumas coisas ela própria produz, alguma coisa ela recebe para poder fazer uma parte de montagem. E a logística, ela tem muito a ver com essa parte de almoxarifado, com a parte de embalagens de materiais, com a parte de recebimento de equipamentos, né? Então, a logística ela tem muito a ver com isso. Do ponto de vista de engenharia mecânica, ela é pouco, existe uma atuação pequena, né? Tem um pouco mais a ver com a engenharia de produção, eu percebo nesse caso. Bom, além disso, também tem o financeiro, que é o pessoal, né, que trabalha ali com o dinheiro, literalmente, normalmente é o chefe máximo da empresa é o financeiro, é quem vai dizer se pode, se não pode, se deve, se não deve, que acaba norteando ali quais são as estratégias que a empresa vai ter ao longo daquele tempo. E o financeiro, ele acaba sendo também o pessoal de administração, né? Mas, como eu falei, é importante a gente ter uma sinergia muito grande com esse setor para a gente seguir ali as diretrizes, né? Um outro setor interno é um setor de qualidade. Esse setor, ele está associado a garantir que os produtos saiam na qualidade correta. É basicamente isso, né? Mas, acima de tudo, eles têm um envolvimento muito grande com a engenharia de processos, né? Então, os produtos, eles são feitos conforme um passo a passo. Pega-se um equipamento, monta-se, dobra, fura, solda, corta, né? Existe todo, pinta, balanceia. Então, a engenharia de processos, ela está intimamente ligada aqui com a qualidade da empresa, né? Então, você tem ali sempre processos de minoria contínua, processos de PDCA, é onde entram várias dessas siglas aí de gestão, de administração, né, dentro da engenharia, né. Normalmente, esse setor de engenharia de processos, ele pode sim ser feito por engenheiros mecânicos, mas tem a ver eu vejo que tem a ver também com o pessoal da engenharia de produção, né, que acaba tendo uma ideia um pouco mais macro, assim, daquilo que está acontecendo dentro do processo. Então, esses dois aqui, eles trabalham com bastante sinergia, né. Quando eu estava na época do Piauí ainda, que eu queria saber o que eu poderia fazer, né, uma das principais dificuldades que eu tinha ao aplicar, por exemplo, o currículo para vagas, era saber qual o nome da vaga, né, porque você sai da universidade com o título de engenheiro mecânico, mas o que o engenheiro mecânico pode fazer é infinitas coisas, né. Então, eu simplesmente não sabia para qual vaga me direcionar, se é um supervisor, se é um coordenador e tal. Na maior parte de todos desses setores que os engenheiros podem fazer, começa-se como analista, né? Então, analista de processos, analista de qualidade, analista de logística, né? Costuma ser esse o primeiro degrau ali dentro de uma indústria. Tá? Essa aqui seria a engenharia de processos. Um outro setor que também está intimamente ligado com a engenharia de processos, com a qualidade, com a logística, é o PCP, Planejamento e Controle da Produção. Então, esse é um setor bastante crítico, né, bastante importante para garantir que você tem recursos, né, e quando eu falo recursos, profissionais, né, você tem mão de obra, você ter os suprimentos necessários e você ter disponibilidade de fábrica, né? Então, isso aqui está intimamente ligado com a manutenção, né, com o controle com o controle de ativos, né, gestão de ativos, gestão de pessoas, né? Existe todo um procedimento para que aquele processo que ele foi implementado inicialmente dentro de uma fábrica, ele possa seguir da forma correta. Então, tudo precisa acontecer e o PCP está sempre envolvido nisso aqui, né? Eu acredito que a principal, digamos assim, preocupação do PCP chama-se prazo de entrega. Então, é sempre um ótimo desafio você conseguir manter a fábrica operando de uma forma mais melhorada possível, né, o mais efetiva possível para que você garanta o prazo. Ao lado do PCP, tem-se também a engenharia de produto, né? O PCP, ele também tem mais cara de engenharia de produção, tá? É lógico que engenharia mecânica também pode ter, mas esse também tem um pouco mais de cara com isso, né? Mais de produção. Tem também a engenharia de produto. A engenharia de produto é o pessoal, normalmente, que fica na frente do computador projetando os equipamentos. Então, no nosso caso, são ventiladores, né? Então, o ventilador, ele pode ter vários tamanhos, ele pode ter vários materiais, ele pode ter vários formatos construtivos, ele pode ter vários formatos de testes, né? De espessuras, né? De testes destrutivos ou não e tal. Então, a engenharia de produto é efetivamente eu posso dizer, né, que é a engenharia mais
parecida com o que a gente vê dentro da universidade, né, que é aquela engenharia ali do segundo período, que a gente paga desenho técnico-mecânico, e depois a gente vai para ciências dos materiais, e começa a entender um pouco sobre corrosão, sobre processos de pintura, de fundição, de usinagem e tal. Eu acredito que de todas essas aqui, é a que é a engenharia mais próxima daquilo que a gente vê dentro da graduação, né? Então, normalmente é um engenheiro que fica ali na frente do computador, calculando, simulando, fazendo testes, né, virtuais, né, o mesmo testes físicos para fazer o equipamento sair no formato que ele precisa, né. Então, essa aqui realmente é uma engenharia bastante mecânica, né, nesse sentido. Aqui ao lado também existe a engenharia de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, né? O P&D, ele também trabalha em muito paralelo aqui com a engenharia de produto, mas esse aqui está focado principalmente em desenvolvimento de novos equipamentos, né? Então, existem certas linhas de produções que são atendidas, tem algumas que vão começar a ser atendidas ainda, né? Então, existe todo um estudo, uma análise do que já existe, né? Existe toda uma conversa entre o P&D e o PCP para que não somente a gente consiga fabricar um produto, mas que isso seja fabricado dentro da estrutura de fábrica que a gente tem, né? Então, não adianta a gente simplesmente ter o melhor produto do mundo, aí, com os melhores critérios e tal, se a gente não consegue implementar isso dentro do prazo que a gente precisa entregar do nosso PCP. Então, existe toda uma análise, né, de equipamentos, e é uma engenharia de muito estudo, tá? É uma engenharia de muito estudo e de teste, de laboratório. Então, essa engenharia aqui, ela já tem mais a ver com, talvez, o pessoal do Aero, né, o pessoal do Baja, da Fórmula SAI, né, que é um pessoal que está pesquisando a todo tempo, fabrica, testa, quebra, volta, estuda, analisa concorrente, analisa outras referências, né. Então, ela tem muito a ver com esse processo em si, né. Esse aqui, particularmente, é uma engenharia que eu fico bem envolvido e que eu gosto bastante, né. E existe também o setor de marketing, né, que é a empresa, o setor que faz as exposições, que ajuda a construir os catálogos, junto com a engenharia de P&D e com a engenharia de produto, né, é todo esse setor que faz layouts, né, ajuda a organizar eventos, né, é um setor bem interessante, né. Então, tudo isso aqui é engenharia, tudo isso aqui são setores internos de uma fábrica, né. Então, dá para ter uma noção mais geral, assim, de como que funciona, né. Isso aqui são os setores da porta da fábrica para dentro, né. Quando a gente vai para os setores externos, pelo menos no nosso formato, ele é dividido em dois subsetores, pelo menos, né, que é a engenharia de aplicação e o comercial propriamente dito, né. A engenharia de aplicação é justamente sobre isso que eu vou comentar para vocês, o que a gente faz, né. A gente acaba sendo envolvida com praticamente, com boa parte desses setores, a gente acaba se envolvendo, ou tendo uma comunicação direta em alguns momentos, né. E também tem os consultores, né. Os consultores, eles são pessoas, né, são profissionais, engenheiros bastante técnicos, que eles são contratados para nos ajudar no desenvolvimento de certas questões, né. Então, nós somos uma empresa basicamente de fabricação de equipamentos mecânicos, né? Então, vamos começar a entender um pouco mais sobre automação. Em vez de a gente começar do zero estudando, a gente contrata um consultor para dar aquele suporte, dar uma orientação mais prática, né. Isso serve para elétrica, para mecânica, para acústica, para produção, para várias questões, né. Então, esse seria esse setor. O segundo setor seria o setor comercial, de fato, onde você tem os vendedores, que é todo o time externo, que está na rua, que está visitando, que está conversando, que está participando de eventos, que está se mostrando, e os representantes, né? Os representantes, eles são vendedores, mas que são vendedores multimarcas, né? Então, eles não representam somente uma empresa, mas 2, 3, 4, 5, 10 empresas, né? Então, normalmente é um escritório que tem várias pessoas envolvidas, né? Orçamentistas, pessoas focadas em realizar pedidos, né? Então, você acaba sendo uma estrutura um pouco mais complexa, porque você tem de várias empresas ao mesmo tempo, né? E os vendedores, né, as suas funções zero, por assim dizer, é realizar orçamentos, né? Então, bom, eu quero tantos equipamentos com essa especificação, o vendedor vai lá e realizar esse orçamento, e tanto emitir pedidos quanto acompanhar esses pedidos, né? Pedido é literalmente como se fosse uma ordem de serviço para a fábrica. Olha só, eu preciso desse equipamento, o prazo de entrega tem que ser mais ou menos esse, e vou acompanhar todo esse procedimento, depois emissão de notas fiscais, né? Todo um processo
de venda, né? Às vezes tem um pouco de pós-venda, tem um pouco de acompanhamento de obra, depende muito da região, né, do tipo de vendedor das suas questões, né. Incrivelmente, o Matheus, quer dizer, incrivelmente, pelo menos para mim, né, quando eu iniciei na SickFlux, eu trabalhava nessa função aqui de vendedor. E eu pensava assim, caramba, mas será se vai dar certo isso? Porque, nossa, eu paguei tanta disciplina na universidade, tal, cálculo, né, mecânica dos fluidos, será se vai fazer sentido? E faz sim, faz muito sentido, tá? Quanto mais você conhece o seu produto, você tende a ter mais facilidade para convencer, para interpretar, né, para poder gerar dados, né? O Matheus vai comentar um pouco sobre isso, tá? Beleza, Matheus? Tem alguma coisa aí que é adicionar? Eu acho que é interessante a gente pontuar que, pelo menos, a engenharia de aplicação ela acaba sendo trabalhando concomitantemente com todos os setores da fábrica, mas o comercial acaba tratando principalmente com o administrativo, né, que é para quem a gente geralmente não vou dizer responde, mas pede algum auxílio, geralmente, quando a gente tem que realmente prestar algum tipo de conta, e o setor de engenharia. Eu não acabei não contemplando isso na apresentação, mas o setor comercial acaba tendo aquele feeling do que o mercado pede. Então, a gente acaba tendo aquela noção de estar em obra, de vendo o que os concorrentes estão fazendo, e a gente pode dar esse feedback internamente dentro da fábrica, dentro da empresa. Então, acaba que a gente exerce essa função externamente, mas justamente para trazer o que é que da porta para fora da fábrica, o que é que o mercado está pedindo. Então, a gente tem esse trabalho diretamente de pegar esse feeling e o Carlos, com a engenharia de aplicação, acaba colocando, de fato, isso em prática. Então, beleza, a gente tem um produto X que a gente vê que a gente acaba não tendo, e a gente podia começar a produzir, e aí a gente precisa achar formas desse produto começar a ser fabricado, de como ele seria feito isso. Então, são como todos os setores da fábrica acabam conversando, e como alguns setores externos à fábrica conseguem ter essa primeira ideia, essa primeira noção do que pode ser feito, o que pode ser melhorado. Por isso que é interessante ter uma visão externa, né, de fora da caixinha, digamos assim. É isso que eu ia falar. Quando você para ver, né, é como se os setores internos e externos fossem duas empresas diferentes, né, porque tem ritmos diferentes, né, um viaja, o outro trabalha num local só específico, né, você tem uma hierarquia muito mais bem definida dentro da fábrica, né, então realmente você tem, são setores um tanto diferentes, né, mas o comercial acaba, como o Matheus falou, ele tem essa visão, né, na terceira pessoa, ele tá dentro do mercado, ele recebe novas informações, né, então, eu, enquanto engenheiro de aplicação, uma das principais funções é fazer essas demandas que o comercial possui, traduzir elas para a linguagem que a fábrica recebe, né, para a linguagem que a fábrica produz as coisas. Então, tem muito um processo de comunicação e literalmente de tradução, né? Você tem uma demanda, que é uma demanda ali, típica ali de uma certa aplicação, e eu preciso fazer essa demanda ser transformada meio que num projeto, numa ideia, que é uma linguagem que a fábrica entende. Então, com certeza, é uma função bem interessante que precisa de comunicação, principalmente, né, habilidades de comunicação. Então, e aqui embaixo nós temos os clientes, né, que são é o nosso objetivo final, é alcançar o cliente, é ter ali os fornecimentos e tudo mais, né. Os clientes, em geral... Oi, desculpa. Oi, é que meu fone tinha saído aqui. Tá, vou continuar aqui. Então, os clientes, a gente tem construtoras, arquitetos, indústrias, né? Às vezes tem os fornecimentos que chamam B2B, né? Que é business to business, não é business to consumer, né? Que seria B2C. Então, às vezes a gente fornece para outras indústrias. Tem projetistas, né? Que normalmente são engenheiros que fazem dimensionamento de sistemas, né? É importante ressaltar que, assim, uma coisa é você ter projetistas de equipamentos, que ele pensa somente no equipamento em si. Outra coisa é você ter projetistas de sistemas que observam todos os equipamentos em si funcionando, um sistema como um todo, para que chegue num objetivo. Normalmente, quando a gente fala de ar-condicionado, o objetivo é ter uma temperatura, uma umidade, uma velocidade do ar e uma limpeza do ar efetiva, além de ruído adequado. Então, uma coisa é você ser o projetista do ar-condicionado, outra coisa é você ser o projetista do sistema, né? São outras coisas.
Os instaladores são quem efetivamente põe a mão na massa, né? É um pessoal que é muito importante, a gente sempre dá muita atenção, porque é quem efetivamente está com o produto na mão, está vendo funcionar, que muitas vezes faz manutenção também. Então, é um personagem aí que a gente sempre tem uma atenção muito grande para escutar o que está acontecendo, né? E também existe consultores de comissionamento, né? Da mesma forma que existe aqui esses consultores que eu falei, né, que nos ajudam a desenvolver certas situações, existem consultores que fazem esse processo de comissionamento. O comissionamento, ele é uma espécie de, como posso dizer, é uma espécie de ajuda, né? É um processo de superopinião ou de supervisão durante todo o processo, desde a concepção de um projeto até a instalação e balanceamento dos sistemas dentro de uma obra. Então, o elemento comissionador, normalmente, ele é um engenheiro com uma razoável experiência e com um razoável nível de entendimento, que ele conhece ou tem uma noção muito boa sobre todos os processos. Mais uma vez, como eu falei, da concepção do projeto, né, até chegar no balanceamento ali, até dar o start final. Então, esses personagens aqui, eles também têm um envolvimento muito grande aí dentro da nossa função comercial e de indústria. Eu acho que eu adicionaria ainda algo que a gente não teve muito contato na época que a gente trabalha nessa parte comercial, mas o pessoal do varejo, né? Então acaba que nas perguntas a gente também acaba fornecendo itens para empresas que vendem produtos de outras empresas, então comércios, certo? Isso. Então existe essa possibilidade também dentro do comercial. A gente não trata diretamente, porque acaba tendo setores responsáveis diretamente dentro do comercial para esse nicho, mas a gente, como engenheiro, acaba lidando mais justamente com arquitetos, com os instaladores, com projetistas, com os consultores e as construtoras como um todo. Mas esse comércio de revenda e de varejo, ele é também bastante forte nesse tipo de mercado. É verdade. Aí aí vocês podem imaginar qualquer grande loja de construção civil aí, de material de construção civil, ou de equipamentos de refrigeração ar-condicionado, né? Aí qualquer um desses está valendo, né? Bom, acho que é um pouco disso, talvez eu vou dar agora aqui, voltar para o slide, e aí certamente eu devo voltar aqui para essa tela para mostrar alguns exemplos, tá? Vamos ver como que fica. Bom, eu procurei aqui mostrar para vocês um pouco de quais habilidades eu, na minha função como engenheiro de aplicação, eu preciso ter, ou eu preciso buscar, né? Você não sai pronto para tudo, você vai aprendendo na maior parte das vezes. Depois o Matheus vai focar um pouco nessas habilidades que comercialmente são importantes para alcançar nosso objetivo, né? Eu posso dizer que uma principal habilidade, né, enquanto engenheiro de aplicação, é possuir um conhecimento técnico denso e conseguir transmitir esse conhecimento, né? Então, isso aqui é muito importante. Basicamente, o que mais se espera de mim, né, enquanto engenheiro de aplicação, é que eu saiba as coisas. Afinal, eu dou suporte, né, para os projetistas, dou suporte para os instaladores, eu dou suporte para os vendedores, dou suporte para as fábricas. Então, é importante que eu conheça aquilo que eu estou discutindo, que eu possa ser uma referência confiável, né? Então, o estudo, nesse sentido, é determinante, né? Realmente é uma função que você sempre tem que estudar, principalmente porque tem mercados que a gente não atua ainda e precisam ser desenvolvidos, né? Então, dentro dessa parte de conhecimento técnico, algumas coisas que eu faço particularmente é a participação da criação, da confecção, da discussão de normas técnicas. Então, aqui no Brasil tem a ABNT, acho que todo mundo conhece, normalmente o primeiro contato que você tem com a ABNT é lá na aula de metodologia científica, e eu pensava que a ABNT ela só servia para questões acadêmicas, assim, mas pelo contrário, praticamente tudo que se faz aí dentro da engenharia, em qualquer setor, você tem normas que indicam como que deve ser feito, e hoje em dia eu participo da criação, da discussão de algumas normas, né? Isso é muito importante por dois motivos, né? Como eu sou muito nichado nessa parte de ventilação, tem algumas coisas que realmente a gente tem um pouco mais de domínio, né? O mercado de ar-condicionado é muito grande, tem vários sistemas, automação, aquecimento e tal. Então, como a gente acaba estudando basicamente somente ventilação, a gente consegue dar algumas sugestões, algumas opiniões um pouco mais precisas. Então, isso é importante, porque a gente traz uma visão mais especialista, digamos assim, né, para as normas, e também como a gente tem envolvimento com todos os processos de fábrica, com demandas de clientes, com dificuldades de instalação em campo,
acaba levando para a norma também uma visão um pouco mais prática, né? Uma visão um pouco mais pragmática para que as coisas aconteçam. Então, essa é uma função bem interessante, onde, com certeza, hoje eu aprendo muito mais do que contribuo, né? Então, você acaba tendo a oportunidade ali de discutir com engenheiros bastante antigos, né? E eu escuto muito mais do que falo, e é muito interessante. Da mesma forma, a Ashway tem também comitês técnicos, né, de discussão tanto de normas, quanto de projetos de pesquisa, quanto dos livros, né? A Ashway tem 4 principais livros, que eles são revisados a cada 4 anos, e você pode, como voluntário, acompanhar essas revisões, né, das sugestões e tal. Então, isso é algo que eu procuro sempre que possível fazer, né? Então, participação de normas seria uma delas, e é interessante porque, assim, se eu estou participando de uma norma que vai ser implementada daqui a 2, 3 anos, eu consigo já orientar a fábrica para se preparar para as novas exigências, né? Em termos de fabricação, de aplicação e tudo mais. Então, isso é bem interessante. Dessa parte de conhecimento técnico, denso e comunicação, né, eu acho que uma das coisas que eu mais faço aí durante o meu mês é apresentar cursos e palestras como essa que eu estou mostrando para vocês agora. Isso praticamente para todos esses players aí, todos esses setores, eu já posso ter me envolvido em algum momento para dar um curso, palestras e tudo mais. Né? Então, aqui é um exemplo que a gente está fazendo, foi até citado pelo Dário, no SB Piauí. Então, a gente está fazendo agora, ao vivo, aí, essas semanas, uma oficina de ventilação. Então, a gente espera aí ter pelo menos umas 80, 90 horas de conteúdo somente sobre ventilação, ventiladores, projeto e tal. Então, sempre estamos apresentando cursos e palestras, né? Aqui foi uma semana acadêmica que aconteceu lá em Salvador, no ano passado, então também um curso aí em grande sobre estação de fumaça. Aqui um curso, né, dentro da Abrava. Hoje eu tenho uma função também lá dentro da Abrava. A Abrava, ela tem a Abrava, ela é muito parecida com de certa forma, parecida com uma Ashway, mas somente dentro do Brasil, né? Tem algumas diferenças, a Ashway é mais profissional, a Abrava, ela é mais para empresas, né? Mas existe uma série de cursos que a Abrava fornece, de projeto, de cálculo de carga térmica, de ventilação, de automação, de manutenção, comercial, marketing e tal. Então, aqui eu ajudo a organizar, né, e dou algumas aulas dentro do curso de ventilação e distribuição do ar. Então, é uma parte bem interessante também. E como eu falei, né, treinamentos para projetistas, para clientes finais, para instaladores, para vendedores, para fiscais, né, às vezes fiscais de Anvisa, fiscais de Corpo de Bombeiros, tudo isso a gente acaba contribuindo em algum momento. Então, assim, a habilidade de comunicação, ela é muito importante, tá? Talvez é a habilidade que eu mais utilizo durante o meu dia, e é algo que eu sugiro muito que vocês procurem sair da caixinha, né, enquanto estudante de graduação, e desenvolver um pouco mais essa parte de comunicação. Né? Acaba que, se você é um aluno, eu costumo falar isso para os alunos do SB Piauí, que se você é um aluno que se você só vai para as aulas, você só estuda, e você só faz as provas e só recebe seu diploma, muito possivelmente você é um profissional que não tem muito valor para as empresas, né? Porque você precisa saber aplicar isso, você precisa saber comunicar isso. Então, atividades de extensão, como a Ashway, como a Aero, como Fórmula SAI, como vários outros que tem na universidade, elas são importantíssimas. Tá? Eu também costumo dizer sempre assim, tentem ao máximo sair do ambiente da universidade. Isso é muito importante, tá? Tentem ao máximo sair somente ali daquela caixinha ali dentro, tentem fazer coisas diferentes, tentem fazer trabalhos voluntários, porque isso é muito importante, tá? Só finalizando também, uma coisa que eu costumo falar é tipo assim, se todos vocês, né, vamos supor que todo mundo aí é aluno da universidade, né, tudo mais, todos vocês fazem um curso na mesma universidade, com o mesmo professor, baseado no mesmo livro, vocês fazem a mesma prova, e vocês têm a mesma... enfim, você tem toda... O sistema é o mesmo para todo mundo. Por que eu contrataria o Dário e não o Axon? Né? O que o Dário tem diferente em relação ao outro se tudo é igual? Né? É a sua nota? Será se o fato de você ter um IRA 9,5 e o outro ter um IRA 6,5 é realmente assim tão representativo? Do meu ponto de vista, não. Tá? Então, você ter essas habilidades extras, né, que naturalmente você não obtém dentro de cursos, né, de graduação, é determinante. Tá?
Bom, uma outra habilidade que eu faço, né, que eu utilizo bastante, além do conhecimento técnico, é ter uma análise de dados, né, análise crítica de dados. Então, é onde entra a importância de você fazer parte também de grupos de pesquisa, né, dentro da universidade, você faça artigos, né, que você também desenvolva uma habilidade de desenvolver a metodologia científica com bastante precisão, né? Então, a gente faz desenvolvimento de produtos, isso aqui, por exemplo, é um duto, né, um túnel de vento, onde a gente levanta as propriedades do ventilador, como vazão, pressão, potência, ruído, né? Então, só que a gente precisa saber interpretar os dados, né? Então, a todo momento, chegam para mim tabelas, né, que têm informações, eu preciso entender variações, eu preciso entender se essas variações de 10, de 9,5%, de 20%, por que elas acontecem, né? Eu preciso entender o que todos esses números significam na prática, né? Então, a todo momento, a análise de dados é fundamental, tá? E isso dentro da vida do Matheus aí, também é muito importante no momento de formar preços, né, de formar cotações, de fazer análises, né, de preços também é muito importante, tá? Só um exemplo aqui para vocês do que significam esses dados, tá? A classe construtiva é o formato que eu fabrico o ventilador, com mais ou menos resistência, né? Então, nesse caso aqui, eu tinha um ventilador rodando a 1.430 RPM e eu fiz aumentos para 1.500 e 1.570 RPM. Em 1.500 RPM, a classe construtiva se manteve a mesma do início. Então, esse ventilador ele consegue suportar essa nova rotação. A 1.570 RPM, ele muda de classe construtiva. Então, ele quebra, né? Esse equipamento não tem resistência. Alô, Simone dos Santos Weffel. Ele não tem resistência o suficiente para suportar essa rotação, né? Essa velocidade periférica, essa aceleração centrípeta. Então, isso, é um exemplo, né, de análise de dados que a gente tem que entender, né, associando as propriedades do equipamento. Se eu puder abrir um parênteses antes de você entrar na parte da simulação, Claro. A gente vê muito esse tipo de habilidade sendo muito bem vista dentro do mercado, mas não necessariamente você precisa, não sei, comprar um curso fora, você sair da universidade, pegar essa experiência fora da universidade. Já vi muitas vezes dentro da universidade a gente ter acesso a cursos que são feitos por alunos dos centros acadêmicos, onde eles ensinam Excel, eles ensinam como é que você usa o Trello, eles ensinam como é que você usa Power BI, por exemplo, que é uma ferramenta muito forte para análise de dados, como o Carlos comentou. Então, você não necessariamente a gente aprende isso dentro da universidade, na sala de aula, no curso de cálculo, no curso de física, mas, às vezes, se a gente procurar ou a gente se permitir olhar por esse outro espectro, a gente consegue ter acesso. Então, já teve mini cursos de SolidWorks, que foram dados externos às disciplinas, eu já fui monitor de desenho técnico mecânico, mas dei curso fora da disciplina. Já vi o pessoal da elétrica também dar curso de pré-cálculo, curso de Excel, curso de programação, Python. Então, tudo isso poxa, beleza, vou ter uma experiência, um skill a mais para o mercado de trabalho, e é interessante você ver isso aplicado 3, 4 anos depois que você se forma. Você vê, putz, aquele curso que eu fiz no segundo período, ele está pagando de alguma forma. Isso. Tá valendo. Você ativa uma memória distante que você tem, né? É basicamente isso. Você vê a serventia para aquilo na prática. Né? Então, hoje a gente poder montar um BI, demonstrar um dado seja do que for, com certeza ele é uma habilidade que você adquiriu antes e talvez até dentro da universidade. Eu acho que isso é muito importante, muito válido. Eu posso dizer assim, tem algumas dessas habilidades fora da caixinha, por assim dizer, que elas são determinantes dependendo do tipo de função que você vai querer exercer quando você se formar, né? Tem algumas delas, elas são determinantes para qualquer uma. É muito importante que você saia da universidade com essas habilidades já desenvolvidas ou em andamento. Uma delas é o inglês, tá? Parece um papo assim meio sei lá, de coaching ou coisa da vida, mas, cara, é muito importante o inglês. Não, se você não tiver uma habilidade de leitura, dificilmente você consegue ter um sobressalto assim técnico, porque a maior parte das referências são em inglês. Se você não tem uma habilidade de fala e de escuta, você possivelmente pode perder boas oportunidades de emprego, tá? E de escrita também, dependendo do que você quer fazer, né? Mas o inglês é uma coisa muito importante, tá? Eu acho que, assim,
no primeiro período de graduação, eu já me matriculei no curso de inglês, né? É lógico que nem todo mundo tem condição para isso, mas a própria universidade, ela tem ISF, tem várias plataformas aí que você pode utilizar, mas, cara, é muito importante, né? A outra também determinante é Excel, né? Ter um Excel, pelo menos o básico, se você tem um avançado, também é determinante. Você, quanto engenheiro, você usa Excel praticamente todos os dias da sua vida. Então, isso é bem legal, né? E aí, o restante, né, são habilidades sociais, né? São chamadas de soft skills. Então, isso você vê aí, principalmente atividades voluntárias e tudo mais. Bom, avançando um pouco aqui, como eu falei, né, conhecimento técnico dentro de análise de dados, então a simulação, né, nesse caso é uma simulação com uma metodologia CFD, que é de fluidodinâmica computacional, e, mais uma vez, né, eu tive uma experiência, né, até de alguns anos, junto com a Simone, lá no LAMEC, né, passei alguns anos acompanhando, e toda essa carga, né, de, de, de de desenvolvimento de cálculos, de artigos, de interpretação de coisas bem matemáticas, né? Isso me ajuda muito hoje a interpretar o desenvolvimento dos equipamentos, né? Então, só dando play aqui de novo, isso aqui é um equipamento que ele é um ventilador de alta indução, né? Então, ele é um ventilador que ele tem um alcance muito longo, né? Ele aspira o ar aqui por baixo e ele descarrega com muita vontade esse ar a uma distância muito longa, aí, de até 50 metros, né? Isso é utilizado principalmente em grandes volumes, grandes áreas, né, que você não precisa utilizar muitas. Então, imagine um shopping aí de Teresina, um supermercado, e você quer fazer o ar se distribuir, limpando toda aquela sujeira que é emitida do escapamento dos carros, ele serve para isso, né. Então, aqui é um diagrama de cores, né, quanto mais vermelho, maior a velocidade. Aqui dentro eu percebo algumas coisas acontecendo, né, aqui embaixo eu tenho uma movimentação do ar induzido, chamado, né? Quando esse ar bem vermelho aqui, é uma velocidade muito alta, ele é movimentado, ele acaba arrastando esse ar que está parado aqui embaixo, né? Então, ele acaba, é por isso que chama de ventilador de indução. Então, assim, para mim foi muito importante, né, para perceber, para ter uma ideia se essa simulação ela faz realmente sentido ou não, né? Porque é como uma calculadora, se você não põe os dados corretos, você não tem resultados corretos. Então, ter um pouco de estudo sobre isso me ajudou muito e é algo que hoje em dia que a gente tem, né, uma certa prática também. E assim, pode-se dizer, né, quando eu falo assim, é importante que a minha opinião em relação a sistemas, ela seja uma opinião válida, né? Aqui eu estou simulando aqui dois ventiladores em série. E muitas vezes, eu não sei de tudo, né? Muitas vezes o cliente ele me faz uma pergunta que eu nunca respondi, né? Que eu nunca ouvi essa pergunta. Mas eu sei os princípios, né? Se eu sei que um ventilador opera a uma certa condição, né? Que um ventilador axial, o ar sempre entra de um lado e sai do outro, mas um centrífugo sempre entra de um lado e sai a 90 graus, ou se eu entendo a propriedade de como eles funcionam, isso me ajuda a dar a resposta, né? A dar um retorno bom. Então, nem sempre eu preciso saber de tudo, mas é importante que eu saiba o princípio, certo? Então, isso vale muito aqui para simulação também, né? Se sai ar por onde deveria entrar, por exemplo, é um exemplo. Certo? Mais um pouco sobre análise de dados, né? Nós não somente fazemos simulação, a gente também testa, né? E de vez em quando a gente taca fogo nas coisas, literalmente, porque existem certos equipamentos que são preparados para operar com fogo. Esse é o caso deles, né? Aqui você percebe, tem 8 maçaricos jogando uma chama diretamente aqui nessa aspiração do ventilador. Isso acontece, são equipamentos que são utilizados, por exemplo, para a exaustão de cozinhas industriais, né? Então, qualquer cozinha de shopping que você imaginar aí, ela pega fogo com bastante frequência. Mais uma vez, ela pega fogo com bastante frequência. A questão é que você tem elementos de extinção do incêndio logo na fonte, e você tem dampers também para poder conter esse fogo, essa fumaça e tudo mais. Porque gordura é muito inflamável, né? Todo mundo começa a assar o churrasco aí colocando um óleo assim, dentro de um copo, papel, né? Então é muito inflamável. Então aqui são testes de validação que a gente faz nos equipamentos para poder garantir que eles suportam a aplicação que eles serão emitidas, né? Então aqui, por exemplo, esse termopar aqui ele mostra que está a 400 graus quase, né? Que é justamente a temperatura que a norma pede para poder chegar na certificação. Então, todos aqueles dados, né, enquanto projeto, enquanto teoria, depois elas precisam ser analisadas na parte prática, né, fisicamente falando.
Então, aí existe uma série de processos, de aferições, a gente desmonta o equipamento para ver os rastros de calor, para ver se deformou ou não, a gente mede qual a temperatura do motor, né? O motor ele não é preparado para ter a temperatura de 400 graus, né? Ele tem que ficar até 80 graus no máximo, nesse caso. Então a gente faz várias medições, observa se os mancais se comportaram bem, se o lubrificante vazou ou não, né? Existe uma série de aferições que precisam ser realizadas, né? E todos os dados eles indicam alguma coisa. É interessante, vou abrir um parênteses também. É interessante que cada aplicação que a gente tem, cada slide, a gente pode associar uma disciplina da faculdade. Sim. Então a gente teve desenho técnico mecânico com a simulação, pelo menos eu tive esse acesso, mais ou menos, né, pelo menos no início. Uhum. Aqui a gente tem, por exemplo, as ciências materiais. Sim. Então, Matheus, por que aqui tem que ser um ventilador com chapa preta e não com um outro aço com uma taxa de carbono mais baixa? Então, tudo isso a gente acaba vendo na faculdade, mas a gente não vê, às vezes, a serventia. Então, nessa parte prática, dentro do mercado, a gente acaba tendo esse acesso e é interessante ter essa base. Uhum. A gente não fala que esses conhecimentos dentro da universidade eles não vão ser utilizados. Mas é interessante você ver, entender e fazer essa reflexão onde você vai aplicar. Então, a gente tem esse feeling, pelo menos. São duas disciplinas que são muito importantes, né? Eu acho que, não sei se dá para chegar a dizer que são as mais importantes, que todo tem ali o seu critério, mas resistências materiais e ciências materiais são disciplinas muito básicas, que eu falo assim, né? Que elas têm que ser atendidas necessariamente nas coisas que são construídas. Porque eu costumo dizer assim, né? Qualquer coisa que você faça na engenharia, que seja fora de um artigo, seja fora da tela de um computador, ela é uma coisa que vai ser construída. Se ela vai construir, ela tem que ter algum material, tem que ter algum processo de fabricação, e ela tem que ter uma resistência aos esforços que ela vai ser feita. Então, se a coisa existe, tem que ter resistência aos materiais, só pelo fato de existir, né? E ciências materiais por fato de ela ter um material envolvido, né? Então, isso que o Matheus falou, ele realmente é muito importante, né? Esse caso aqui, como ele falou, é um equipamento construído de chapa preta, né? Chapa preta é aço carbono, não é aço galvanizado, né? É um aço, né, cujo ferro tem ali uma boa proporção de carbono diluído, né? Mais do que o aço B20, por exemplo, e não tem um processo de galvanização ao zincagem, né? Que é aderir o zinco ao metal, né? Para um processo eletrolítico ou por deposição em alta temperatura. Isso acontece para você proteger o equipamento contra corrosão, por exemplo, né? E aí, esse equipamento ele não tem essa proteção, justamente porque ele é preparado para operar em altas temperaturas. E tem altas temperaturas, esse processo de corrosão ou desencagem, que é aderir o zinco, ele é desfeito, né? O zinco ele se liquefaz e ele sai da mistura. Então, imagina um ventilador, ou imagina que você tem um duto de uma cozinha pegando fogo, e a 400, 500 graus, e do nada o zinco que está misturado na molécula do ferro, que está diluído, ele começa a liquefazer e pingar, né? Pinga metal incandescente por toda a extensão do duto dentro de uma cozinha industrial, dentro de um shopping. Então, não deve ser utilizado materiais como esse, né? Então, assim, é um conhecimento, como eu falei, básico, né? É o início ali das ciências dos materiais, mas que isso tem implicações práticas. Outro exemplo, você tem materiais aqui, ó, em contato direto, né? Então, isso é um aço. É um tipo de aço, aqui já seria outro. Quando você tem dois materiais, né, com eletronegatividade diferente, você tem uma pilha, ou seja, a corrosão. Então, tem que ser preparado, né? Tem que passar por tratamentos especiais. Então, com certeza, né? E principalmente falando, assim, de fabricação de ventiladores, né? Acho que depois de mecânica dos fluidos, quer dizer, a mecânica dos fluidos é até enquanto você faz o projeto para poder gerar vazão e a pressão. Depois é só a resistência dos materiais, né? É só isso que realmente vale ali para você fazer ele suportar esses esforços, que são inclusive esforços dinâmicos, né? Porque esse rotor gira. Até processo de conformação também, né? Que você vai entender Sim. que esse equipamento tem que ser soldado e não tem que ser feito, não pode ser feito uma dobra, Pittsburgh, como a gente estuda no processo de conformação. Então, no final, todos os conhecimentos que você vê na universidade, eles são válidos justamente para com as matérias que a gente já falou aqui, só no equipamento específico. Exato. Né? Bom, evoluindo um pouco, né, como eu falei, né, além de conhecimento técnico denso, eu preciso ter comunicação, e aqui eu coloco especificamente a habilidade de escrita. Eu posso afirmar uma coisa para vocês, engenheiros normalmente escrevem muito ruim, cara, meu Deus, assim, é uma dificuldade que a gente enfrenta todos os dias,
você conseguir entender o que engenheiros escrevem e você conseguir fazer engenheiros entenderem o que você escreveu. É incrível como isso é uma dificuldade. Então, assim, essa é um desafio que a gente tem durante todos os dias, né? Isso eu não falo necessariamente dos engenheiros da fábrica, né? Mas eu falo do mercado como um todo, né? Das pessoas com quem você convive, as pessoas que leem o seu e-mail. Então é muito complexo, né? O pessoal normalmente tem esse lado do cérebro muito travado para uma coisa chamada escrita. Então a escrita ela é muito importante, né? Na universidade você passa por um TCC, você passa por um processo ali de metodologia no início, você escreve relatórios nas disciplinas ali de laboratório. Cara, tudo isso é muito importante, mas, mais uma vez, saiam da caixinha, busquem outras formas, né? Tentem estudar redação, tentem, sei lá, entrar no grupo de poesia. Eu fazia isso na universidade, por exemplo. Fazer parte de um grupo de pesquisa, né? Essa parte de escrita eu fui muito ajudado, né? A Simone sempre me orientou muito, né? Nas correções e tal. Então isso é muito importante, né? Hoje em dia eu com alguma frequência faço alguns artigos, escrevo alguns artigos. Esse aqui é um artigo na revista da Brava, inclusive desse mês, que eu falo sobre seleção de ventiladores, né? Então que é um assunto básico, mas que, né, tem uma série de letras a ser atendidas, né? E também, como eu falei, né, sempre muitos treinamentos, né? Esse aqui é um exemplo, um treinamento de 1h40 que eu preciso redigir, eu preciso me escutar, eu preciso saber se a mensagem que eu estou passando, ela é válida, se ela foi bem interpretada, se ela é fácil ou não, né? Inclusive, até dentro do SB Piauí, tem mais ou menos umas 2 semanas que eu apresentei meio que um curso aí de 2h30, um curso, entre aspas, né? Aquilo que eu sei sobre apresentação, de como que você monta um slide, como você gera conhecimento, né? Como que você prepara uma apresentação. Isso aconteceu também. Então, assim, cara, a habilidade de escrita, ela é muito importante, tá? Então, é muito válido, né, também que vocês entendam isso. Outra habilidade, essa, então, essa aqui vira até metalinguístico, né? Eu estou falando daquilo que eu estou literalmente fazendo. Então, voluntariado. Cara, atividades voluntárias, elas são muito importantes. Como eu falei, desde o momento na graduação, você tem que sair da caixinha, você tem que fazer outras coisas. E, dificilmente, enquanto estudante, algumas pessoas vão te pagar para você fazer alguma coisa. Então, você vai ter que trabalhar mesmo de graça, trabalho voluntário, né? Trabalho voluntário que trabalho de graça, entre aspas, que você sempre tem retornos, né? Então, aqui foi o início lá do CD Piauí, ainda durante a pandemia, né? Então, nos organizamos, a maior parte das ações foram somente virtuais, mas a gente também conseguiu fazer visitas técnicas, a gente conseguiu fazer um trabalho junto a uma escola pública de Teresina para ajudar nesse retorno às aulas, como evitar contaminação, né? Então, o trabalho voluntário ele é muito importante. Eu só estou conversando com vocês aqui agora por conta desse trabalho voluntário, comentei um pouco da história, né, da minha história lá no início. Então, foi isso que chamou a atenção dos meus diretores. Não foi a nota que eu tinha, não foi a quantidade de artigos que eu publiquei, não foi, sei lá, qualquer coisa como essa de uma graduação comum. Foi justamente o meu trabalho associativista dentro da Ashway que chamou a atenção, por isso que eu fui contratado. Então, é muito importante aí para tudo sempre, né? Aqui alguns exemplos, né, como o Dário até falou no início, esse foi o Sincompre, um congresso que a gente organizou com muita dificuldade, mas que teve um sucesso muito grande, vieram professores aí bem renomados, né? Aqui já sou eu e o Matheus ano passado, né, um jantar da Ashway, aqui é o Bruno, ele é brasileiro, mas ele tem um cargo muito alto dentro da sociedade, né, a nível mundial, e eu até espero, né, um dia conseguir o cargo dele, né, um caminho natural. Esse é o John, ele é lá da Flórida, nos Estados Unidos, ele trabalha com a engenharia aeroespacial americana, ele também é um gerente da Ashway, né? Aqui são alguns exemplos aí de onde o trabalho voluntariado me levou, né? Essa aqui foi minha primeira viagem internacional, no ano passado. Eu fui nada mais ou menos do que para o Caribe, né? Lá em Trinidad e Tobago. Então, tive uma interação muito boa com pessoas de vários países, né? Peru, Equador, Bolívia, Brasil, né? Aqui também, lá no hotel, né? Sempre tem uma cervejinha, sempre tem happy hours. Aqui a gente fazendo trilha lá em Trinidad e Tobago, com vários jovens aí de boa parte da América Latina. Então, isso é muito importante. E agora eu passo a palavra para o meu amigo Matheus aí. Matheus, senta. Obrigado. Senta o dedo. Deixa eu só. Mas volta lá para a palestra, isso. Obrigado. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Matheus, já fui apresentado pelo Dário, também sou egresso da Universidade Federal do Piauí.
E hoje eu atuo como consultor de vendas técnicas da SICFlux, aqui em Santa Catarina. Tá? Eu quis mostrar mais ou menos um pouco das habilidades que a gente acaba tendo que exercer dentro da função, e não a grande maioria delas talvez eu tive que aprender do zero também. Então, assim como o Carlos, eu também não tive uma veia muito comercial dentro da minha história profissional. Eu saí da graduação já começando um estágio, na realidade, dentro da graduação, onde eu partia mais para a parte técnica dentro do estágio. Não era um estágio voltado para a área de engenharia mecânica, tá? Eu me envolvia com outras coisas. E, na realidade, dentro desse estágio, eu consegui ter acesso a uma parte comercial, mas por meio do intermédio dessa parte técnica. Então, a gente prestava um apoio comercial, apoio técnico, na realidade, para o setor comercial nas visitas, para aquelas perguntas que o comercial acabava não conseguindo responder. Então, foi mais ou menos por ali que eu comecei a entender como é que o processo comercial ele funcionava. Hoje, essa divisão é um pouco mais clara para mim. E hoje eu atuo numa função que ela meio que mescla um pouco de cada. Tá? Então, a gente tem a parte comercial, onde a gente faz orçamento, emite pedido, conversa com o cliente. Tem a parte técnica também, de tirar dúvida, de sanar qualquer coisa que a cliente tenha em dúvida em relação ao produto ou à aplicação. Então, acaba que essa função de consultor de vendas técnicas acaba abrangindo um pouco mais desse escopo. E uma das habilidades que a gente mais comenta e que a gente mais, de fato, bate na tecla, de novo, é a parte da comunicação. Tá? Então, você usa essa parte para se vender, para conseguir entrar numa empresa, numa entrevista de emprego, você se vende para um cliente, para que ele consiga entender que você é um especialista naquele assunto e que você vai te dar a solução melhor naquele sentido. Então, o que é que eu vejo que é mais importante, talvez, dentro dessas soft skills e hard skills que o Carlos comentou? Né? De novo, soft skills sendo aquelas habilidades sociais, e as hard skills, as habilidades técnicas. Tá? Então, as das soft skills, eu acho que a comunicação é uma das principais. E ela te leva a lugares, tá? Então, a gente tem algumas fotos repetidas, e, na realidade, é interessante porque foi meio que uma linha do tempo essas fotos, tá? A primeira foto à esquerda, ela foi mais ou menos ali, eu acho que eu tinha o quê? 72 horas de empresa. Colocaram para fazer uma apresentação para uma escola de instaladores. E aquela história, eu estava apavorado, sem sombra de dúvidas. Eu nunca fui uma pessoa que lidava muito bem com a comunicação, também tinha vergonha de apresentar trabalho dentro da universidade. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com isso é que para você se tornar bom e você se tornar confortável para alguma coisa, você tem que fazê-la. Então você tem que adquirir repertório. Então, das coisas que se eu puder deixar de mensagem para vocês em relação a isso, coloquem a cara a tapa. Vocês, Matheus, eu queria aprender a comunicar, eu queria aprender a escrever, eu queria aprender a falar em público. Faça cada uma dessas coisas repetidamente. Você vai ver que você vai ficando mais acostumado com isso. Então, a segunda foto à direita já é uma outra palestra que eu fiz já para o Senai, daqui de São José, em Santa Catarina, e eu notei a diferença gritante dessas duas. Então, eu consegui me apresentar de maneira mais clara, mais coesa, eu consegui responder perguntas, eu não estava tão nervoso, mas isso foi depois de algumas tentativas, digamos assim, tá? E, dito isso, para a função comercial, ela é muito importante, porque você precisa passar essa confiança, tanto técnica quanto de comunicação para o cliente. Então, você percebe que isso vai muito além de você conseguir apresentar um trabalho. Então, mas onde é que eu consigo exercitar isso? Você exercita isso conversando com pessoas que você não conhece na fila da Rio, sabe? Então, você consegue tirar aquele receio de você puxar uma conversa, de você puxar um assunto, de você falar por que tá quente hoje em Teresina. Então, são essas pequenas coisas que você faz durante o seu dia que elas acabam te dando mais confiança para você fazer uma coisa grande no final. Você apresentar um congresso, de você apresentar uma palestra, de você falar para pessoas no Meet com 40 pessoas às 8 horas da noite de uma quarta-feira, ou quinta-feira. E isso te leva a lugares, né? Então, como a gente tem essa foto do John e do Bruno, lá no jantar da Ashway e na Febrava, foram conversas estritamente em inglês, muitas das vezes. Então, reforço novamente a habilidade do inglês, como ela é importante. Eu não conseguiria trocar uma palavra e captar os ensinamentos que o John passou para mim naquela noite se eu não entendesse o que ele estava falando para mim e nem conseguisse responder. Então, são habilidades que a gente reforça, que são muito importantes, dá trabalho. Eu sei que é difícil às vezes, eu sei que depois de um tempo acaba ficando maçante,
mas que, de novo, você só vai conseguir se você conseguir, se eu continuar e você perseverar. O inglês, assim como qualquer outra coisa, é insistência. E a partir do momento que você vê um benefício para isso, se torna mais simples. Finalizando essa parte, a gente tem também fotos do pessoal, da gente com o Keiron. O Keiron, ele é o Regional Vice Chair dos Jovens Engenheiros da Ashray no capítulo, na região 12. Então, ele também só fala inglês. E ele é de Trindade e Tobago. E é um inglês difícil pra caramba, hein? E é um inglês complicado, porque tem sotaque. É. E a gente conseguiu estabelecer conexão. Ele passou uma semana aqui em Santa Catarina, a gente visitando estudantes. A gente foi na Federal de Santa Catarina, a gente foi na Escola CREAR, que é onde a gente tira essa foto do Ad Ashray. Ele visitou a fábrica, ele conversou com o diretor comercial, Marcelo, e tudo isso em inglês. Então a gente tinha momentos onde as pessoas que a gente estava visitando não falavam inglês e você tinha que traduzir para ele. Uhum. Então me ligaram durante, sei lá, de noite, porque ele estava na recepção questionando por que o ar-condicionado dele não estava funcionando. E as pessoas da recepção não falavam inglês. E aí me ligaram perguntando o que ele está falando. Então, não sabia disso, não. É basicamente isso. Uhum. Então, essas habilidades, elas são importantes. Elas têm um motivo. A gente não fala isso à toa, né? E é interessante vocês terem essa noção de que isso, de fato, tem alguma aplicação. Pode passar. Mais uma habilidade que a gente, de novo, vai bater um pouco na tecla, é, de novo, do conhecimento técnico, tá? Então, beleza. Eu falo bem, Matheus. Eu não tenho esse problema de falar em público. Beleza, mas você tem que saber o que você está falando. Então, se a gente está falando de uma vertente comercial, você tem que primeiro conhecer os produtos. Isso é basal, isso é básico. Então, você tem que aprender sobre aqueles equipamentos que você está vendendo, que você trabalha, tá? Segunda parte, você tem que saber explicar e diferenciar ele de outras empresas. Você tem que dizer como é que a aplicação dele é melhor para aquela função. Se o cliente chega a bater na tua porta e quiser comprar um equipamento, mas você percebe que aquele equipamento talvez não vá atender a demanda dele, você pode explicar para ele, você deve explicar para ele por que de outro modelo ser melhor. E aqui a gente tem algumas fotos de visitas que a gente faz para projetistas, né? Aqui a gente tem a primeira, um escritório aqui de Florianópolis, bastante renomado, onde a gente passou uma manhã inteira falando sobre os produtos. Eles mostrando aplicações, abrindo projetos, o que eles têm feito, e a gente tem que ter esse conhecimento para passar para eles qual seria o melhor equipamento para aquela função, para aquela aplicação. E pelo menos para mim, é onde saem as perguntas que eu não sei responder. Uhum. Então, são com essas conversas com projetistas que você acaba tendo esse conhecimento de, beleza, eu não sei isso aqui, eu vou ter que estudar para te dar uma resposta depois. E como o meu produto pode se aplicar para aquilo. Essa foto do meio já é na Febrava, então a gente teve, eu acho que foi um dos momentos mais desafiadores para mim como engenheiro e como consultor de vendas, porque a gente passou ali, 4 dias, mais ou menos, numa feira. Atendendo, sei lá, 5, 6 mil pessoas, né? Um fluxo absurdo de pessoas. Esse dia, isso foi de um dia, na realidade, a foto seguinte é do outro dia, eu já estava sem voz, eu tinha que ficar com um copo d'água para beber e conseguir ter voz e conversar com as pessoas. E a gente está apresentando um produto para as pessoas, elas estão instigadas e querem saber. E daí podem partir vendas, podem partir parceiros, podem partir pessoas que você vai ter um contato mais recorrente e que, se por aqueles 5 minutinhos que você deu atenção a elas, elas já entendem que você é um especialista, que você é uma pessoa que entende, e é uma pessoa que eles podem recorrer quando eles tiverem alguma dúvida. Então, esse cara especialmente, ele veio com um caderninho, com folhas, com as perguntas que ele tinha para fazer para a gente. Matheus, por que esse seu produto aqui, ele tem isso aqui no catálogo? Eu não entendi. Então, era uma prova, no meio de um evento. E aí, esse ao lado é o Jean, que é também um engenheiro da fábrica, ele estava lá, e ele me socorreu. Ele me ajudou, porque também tinha perguntas que eu não sabia responder. É o engenheiro do P&D. É o engenheiro do P&D, é o Jean. Já a direita já é outro pessoal, eu já estava apresentando outro local, mas a realidade é que você associa essa parte de comunicação e essa parte de conhecimento técnico justamente para possibilitar uma discussão mais aprofundada. Então, a gente sempre busca estudar os produtos, estudar as aplicações, para a gente consiga responder de fato à altura, né? E você converse meio que de igual para igual com as pessoas que você está conversando. Pode passar. Você notar que não é incomum a gente conversar com pessoas que têm de experiência o que a gente tem de idade, né? Então... a gente acaba batendo nessa tecla que a gente é novo. A gente tem 20 e poucos anos. Uhum. E a gente sai da universidade muito cru. Eu sinto isso. É uma coisa que eu não coloquei na apresentação, mas dentro da universidade, eu tentei visitar e absorver
tudo que eu poderia que a Federal do Piauí pudesse me oferecer. Então, eu escrevi artigo, eu fiz parte do laboratório de usinagem, eu fui parte do Fórmula SAI, eu entrei no centro acadêmico. Então, tudo que a gente entrou e que eu fiz dentro da universidade, de alguma forma, ela me ajudou a exercer a função que eu exerço hoje. Então, trabalhar em equipe, você saber se comunicar, você apresentar um deadline, você dizer, Matheus, eu consigo apresentar esse negócio daqui a 2 meses, e você, de fato, cumprir aquilo. Então, são habilidades que você desenvolve dentro da universidade, mas externa à sala de aula, né? Então, o que eu percebo é que a gente sai um pouco cru da universidade, mas que a gente tem como absorver ainda e adquirir essas habilidades lá dentro. Ficou com uma caixa de texto dentro do slide, se puder tirar, por favor, que acaba cobrindo o título. Mas o que tem escrito aí é a solução de problemas. É mais uma habilidade que eu acho que o comercial tem que ter. Aliado à comunicação, aliado à habilidade de técnica, você tem que resolver problemas. Então, a gente, como engenheiro dentro da empresa, a gente tem que aprender a solucionar problemas. Eu não lembro onde é que eu vi isso, não sei se foi no jogo, mas assim, a função do engenheiro basal é solucionar problemas. Você vai atrás de um engenheiro quando você tem algum problema. E essas são algumas fotos de algumas situações onde a gente teve alguns problemas e a gente foi lá para resolver. Isso acaba andando lado a lado com o que a função de vendas pede. Porque vender, no final, nada mais é do que você sanar uma dor. O cliente te procura porque ele tem uma dor, ele tem uma necessidade. E quanto melhor você conseguir entender aquela necessidade, melhor você vai conseguir, de fato, fechar aquela venda e atender aquele cliente. Tá? Então, aqui são alguns exemplos, né? Aqui, a primeira obra aqui em Florianópolis, onde existia um processo dentro do prédio, e a gente precisava sanar aquilo, o cliente não entendia muito bem do assunto, ou tinha algumas dúvidas, e a gente foi lá para sanar isso. Foi até uma visita que eu fui com o Carlos. Depois é uma obra em Balneário Camboriú, depois e na sequência é uma outra aplicação que a gente teve mais no interior do estado. Mas todas têm em comum a questão do problema. Então, existia uma dor no cliente, e a gente foi lá para sanar isso. Um outro principal ponto dentro da função de vendas é a assertividade. E no final é você ser responsivo, você ser educado, você responder rápido às pessoas. E a gente tem alguns exemplos de quando essa parceria ela se desenvolve e ela vira algo maior que isso. Então, na primeira foto, a gente tem a gente na Febrava com o Felipe, por exemplo, que eu acho que pelo menos para o Carlos, ele deixou de entrar no ramo de parceiro e já entrou no ramo de amigo. De dormir na casa dele e comer costela junto com ele, feito na sacada. Mexer aqui não, sem querer. Mas sim. Mas isso iniciou com uma parceria, com você sendo assertivo. Atendendo, inicia com o cara te ligando pedindo uma ajuda num projeto de churrasqueira. Pois é. Mas por que ele vai... Por que ele manteve aquele contato contigo e não com o teu concorrente? Com outra pessoa que ele teve acesso? Porque você juntou essas características que a gente está conversando. Você se comunicou bem, você demonstrou que você tem capacidade técnica, você foi assertivo, você respondeu quando ele precisou. E entregou uma solução boa, né? Isso. A segunda foto é do Felipe. É engraçada a história do Felipe, porque ele é um engenheiro de aplicação de uma empresa de ar-condicionado. E eu tive contato com ele pelo LinkedIn, enquanto eu ainda trabalhava na empresa que eu trabalhava antes da Sigflux, aí no Piauí. E ele viu que eu tinha um contato da Ashway, eu tinha postado sobre o meu TCC, que foi sobre renovação de ar e climatização para a época do Covid. E a gente começou a conversar, a gente fez um meet depois. E aí, cara, 1 ano e meio depois, a gente está na Febrava e eu bato de frente com ele, sem combinar, sem nada. Então, são esses encontros que a gente tem, justamente porque a gente teve essa gana, essa vontade de discutir, de sonar um problema e, de fato, ser assertivo com o cliente. Só contextualizando, o Matheus falou Febrava algumas vezes. A Febrava é a Feira Brasileira de Ar-Condicionado, Ventilação e tal. É a principal feira do Brasil, ela acontece a cada 2 anos, nos anos ímpares, né? Então, esse ano não tem. Esse ano tem o Mercofrio, que é um outro evento muito importante, que eu vou comentar daqui a pouco, mas é a principal feira de ar-condicionado do Brasil. Então, são 4 dias, as principais empresas vão lá expor,
E é um momento bem desafiador para a gente, né? De preparação, de organização, de tudo mais. E cansativo também, né, cara? Você tem o pré-evento e tem o pós-evento. Isso. Né? São dois momentos muito distintos. Mas o que acontece? Quando você tem essa discussão, quando você une todos esses itens, você acaba perpetuando e fazendo essa parceria de fato. Então, o cliente vê vê em você uma pessoa que tem conhecimento técnico e que ela pode contar para tirar dúvidas e para sanar aquela dor que ele possa ter, tá? Essa foto a gente tirou na semana retrasada, essa última, com um parceiro nosso, no topo de um prédio lá em Balneário Camboriú, sanando a dor do cliente. O cliente tinha uma dor por conta de um sistema, a gente foi... Ele trabalha em outra empresa, ela é uma empresa parceira, e ela trabalha concomitantemente a um sistema que a gente fornece, e a gente foi lá para resolver essa dúvida. E são parceiros que a gente acaba fazendo palestras juntos, são parceiros que a gente vai a eventos juntos, são parceiros que a gente, por vez, vai em happy hour junto, almoça junto. Então, você iniciar essa parceria e fazer essa parceria se perpetuar. Eu acho que pode passar. E é como eu falei, depois que a parceria é estabelecida, você precisa fazer essa manutenção dela. Mas, beleza, o que é isso? É você chamar ele para almoçar, é você conversar com ele, se você virar amigo dele, é você dormir na casa dele depois de comer. É você fazer um jantar, é você encontrar ele no evento e você conseguir discutir e você, de fato, conversar com ele. Então, essa é a última foto de um evento que a gente fez em Balneário Camboriú, que foi o Seminário de Projetistas. Foi um evento da Ashwin. E a gente contou, e eu fiquei surpreso até, onde a gente encontrou os principais parceiros da gente no litoral de Santa Catarina, presentes no evento da Ashwin. Eu acho que foi numa quarta-feira à tarde, a tarde inteira. Gente de Joinville, gente de cidades a 2 horas, 1 hora e meia de distância, que foi lá só para prestigiar o evento. E esse evento a gente teve muita troca, né? Então a gente teve muita oportunidade de firmar parceria, de fechar venda, inclusive, de conversar com o cliente e aliar ele a um projetista que estava no evento, de aliar um instalador, um pessoal de comissionamento, aliar parceiro da Ashway, aí ele, sei lá, virar um patrocinador do capítulo, patrocinador da Ashway como um todo. Então, são essas coisas que a gente acha que não faz diferença, que acha que não faz parte da função, mas que no final tem extrema importância. Então, por vezes, E é uma das partes até mais interessantes da função. Você chamar ele para um evento, você chamar ele para almoçar, você chamar ele para jantar. Então, eu lembro de chegar aqui e o Carlos dizer que um bom dia de trabalho é quando você toma café com uma pessoa, você almoça com outra pessoa, você janta com outra pessoa, todas elas são clientes, e você fazer o seu dia baseado nisso e você ter... em relacionamento. É isso aí. Né, eu lembro muito bem desse dia. A gente tomou café no hotel com uma parceira, com a professora, depois a gente almoçou com outro cliente, a gente tomou um café com outro cliente, depois a gente jantou com outro cliente. Então, tem dias muito bons no trabalho, e esses, com certeza, são... Uma conclusão importante, a função comercial, ela te engorda, tá? Normalmente. A diferença das fotos do início para o final são gritantes, tá? Então, tem que cuidar disso. Inclusive, toda honra e glória a essa senhora aqui que está sentada, a Maria Inês, que foi a minha ultra mentora aí quando eu cheguei em Santa Catarina. Depois eu saí de Santa Catarina, o Matheus foi para lá, ele também virou mentor, também virou mentorado dela, né? Então, com certeza, uma pessoa que nos ajudou muito a fazer tudo que a gente fez. Eu expresso aqui a minha gratidão, a Inês, inclusive, está aí nos assistindo aqui no evento, por todos esse tempo que a gente passa aqui. E, de fato, essa função comercial a gente aprende muito com exemplos. E a Inês, com certeza, é um exemplo disso. Você tá com o microfone fácil aí, Inês? Quer comentar alguma coisa? Uma coisa que você pode adicionar aí pra gente? Se quiser dar uma ajeitada aí, daqui a pouco você abre o microfone, tá? Fica à vontade. A gente tem algumas presenças ilustres aqui, tá? Já tem gente assim. Tem o Rafael também. Eu queria só aproveitar para fazer um outro convite aqui para vocês. Eu falei para vocês que a Febrava ela acontece nos anos ímpares, né? E nos anos pares acontece o Mercofrio, que é um evento que acontece lá em Porto Alegre, em setembro, que é inclusive uma época bem fria, talvez esse seja o motivo do nome. E
esse ano vai acontecer, né, apesar de toda essa situação que a gente tem acompanhado no Rio Grande do Sul, mas vai acontecer entre os dias 10 e 12, e é um evento que ele tem a apresentação de artigos técnicos, né, e acadêmicos. Então, tá bem o momento aí de enviar os artigos e ser recebido aí para vocês terem uma exposição, né? E é como eu falei, exposição é uma das principais artes aí, que uma das principais vantagens que você pode ter, né? A Simone, né, que foi minha orientadora por muitos anos aí na graduação, era a principal estratégia dela de conseguir fazer os alunos alcançarem boas posições de mestrado e doutorado, né? É passar um ano inteiro fazendo a preparação para você desenvolver um artigo e em 15 minutos em um congresso como o Mercofrio você conseguir conquistar a atenção e a confiança de um pesquisador renomado no Brasil, né? Então, esse é um momento onde os principais fabricantes aí do Brasil estarão lá conversando, né, se expondo. Então, é uma oportunidade aí. E está pertinho, vai ser em dezembro. Então, fica aí o convite. E isso é muito interessante você citar, porque a gente fez uma apresentação recentemente para o programa de Jovem Aprendiz da empresa, no Escola Municipal, e o Rafael Munhoz, ele comentou sobre oportunidade, sobre preparo. E essas questões de vocês trabalhar um ano inteiro para apresentar aqueles 15 minutos e você ser visto por pessoas que interessam para aquela função, fala muito sobre oportunidade, né? E aí essa conquista que você tem, ela acontece quando o preparo, ele encontra essa oportunidade. Então, o Carlos está na posição que ele está hoje, foi porque quando foi lhe dado uma oportunidade, ele soube lidar com ela, ele soube fazer o melhor daquilo. E eu posso dizer que isso também aconteceu comigo, certo? Então, a gente é testemunha do que a gente acaba apresentando aqui. E a fila continua andando, tá? Sempre tem uma coisa que a gente escuta no mercado todos os dias, né? Que é um contexto até um pouco diferente aí do que vocês escutam aí no mercado local, mas é que existem muitas oportunidades, né? Que toda semana eu escuto de algum diretor, de algum gerente, de algum dono de empresa que está precisando de mão de obra, que os novos jovens estão muito preguiçosos, que o pessoal não tem mais embasamento técnico, que está difícil, que está negando novas obras, novos fornecimentos porque não tem mão de obra. Então, assim, as cartas estão na mesa e vocês também têm uma oportunidade aí, dentro da Ashway, principalmente, de conseguir ter esses acessos e essa exposição. E isso não necessariamente você estando em Santa Catarina, você estando em São Paulo. A gente teve acesso a tudo isso dentro do Piauí, praticamente. Durante a pandemia. Durante a pandemia. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Walter Lenzi, né? Se não me engano, ele é argentino. Isso. E a gente fez um seminário com ele, acho que foi um dos primeiros que eu apresentei, eu lembro que eu estava muito nervoso. E depois a gente fez mais alguns, depois a gente conseguiu até, se não me engano, foi no seminário internacional de qualidade do ar da Brava. Isso. Né? Que eu acho que o Carlos intermediou uma palestra com pessoas da Ashway, mas de fora do Brasil. Acho que foi a Marwa. Isso. Uhum. Foi bem interessante. Mas, assim, é isso. Essa é a mensagem que a gente queria passar para vocês. E mostrar um pouco de como que é a nossa função hoje, até para que, de repente, vocês possam se preparar para algo semelhante, né? Então, e também mostrar um pouco dessa visão de fora, né? Que, mais uma vez, se você só faz a graduação, se você não faz nada além dela, dificilmente você vai ser um profissional interessante para as empresas. Tá? Então, é isso. Muito obrigado. A gente fica à disposição aí para discutir um pouco com vocês. É isso aí. Eu sei que a gente passou um pouquinho, mas é por uma boa causa. Beleza, obrigado, Carlos, obrigado, Matheus. Acho que foi muito produtivo a discussão que vocês levantaram aqui. Com certeza, pelo menos para os alunos de graduação que estiverem presentes aqui, acredito que vai ser bastante proveitoso, é bastante produtivo mesmo. Para mim mesmo, achei bastante interessante. E eu queria aproveitar para avisar que a palestra está sendo gravada e vamos posteriormente disponibilizar no nosso canal do YouTube para visualização futura. Então, nós abriremos agora para a sessão de perguntas. Quem tiver perguntas pode se sentir livre para abrir o microfone e falar. Um de cada vez, por favor. Calma. Eu vi que o Pedro, acho que levantou a mão, não sei. Talvez ele estava querendo bater palminha. Pode ser. Primeiro perguntar. Por favor. Você tem alguma pergunta, Dário? Normalmente, quando eu sou mediador e não tem pergunta, eu dou um jeito ali de...
Tá na cartilha da África. Sim, sim. Eu tenho uma pergunta, realmente tenho uma pergunta. Eu queria saber de vocês qual foi a situação mais complicada, o momento mais complicado na carreira de vocês, aquela coisa que vocês olharam e vocês tiveram que pensar um pouquinho como é que vocês iam resolver aquilo, que era uma coisa que estava fora de tudo que vocês esperavam, e como vocês resolveram isso. Matheus? Eu acho que eu prefiro começar. Eu acho que, para mim, pelo menos, o mais difícil, pessoalmente, foi o primeiro passo. Porque aí existe uma distância muito grande do teu sofá para a porta da tua casa, sabe? Então, você sai da sua zona de conforto e você... Falando por mim, sair do Piauí, vir para Santa Catarina, trabalhar num contexto diferente, falar com pessoas diferentes, sair daquela... Eu vou dizer que é uma bolha, tecnicamente, que a gente vê do mercado dentro do Piauí, pelo menos. Foi um choque muito grande para mim, pessoalmente. Então, um dos desafios que eu tive foi aprender como o mercado de trabalho ele é fora da universidade. Eu acho que esse foi o primeiro choque maior. Então, você vê que aquele conhecimento que você adquiriu, tudo bem, ele vai te dar uma base, mas ele não é o principal. Então, essas habilidades que eu comentei com vocês, elas são habilidades que eu não saí da universidade com elas bem definidas, com elas bem lapidadas. São coisas que a gente aprendeu no dia a dia, basicamente dando a cara a tapa. Então, você, sei lá, fazer sua primeira palestra presencial, com muita gente na tua frente, com certeza foi um dos momentos mais desafiadores que eu tive. Porque você está inseguro, você não sabe o que está fazendo, você acha que está errado, você acha que não é bom. E, na realidade, tudo bem ser nesse início. Depois você vai ficando melhor naquilo. Eu acho que o desafio maior para mim foi nesse início. Foi botar a cabeça no lugar e entender que aquilo faz parte do processo. Eu acho que a gente, quando sai da universidade um pouco novo, a gente entra com 17, sai com 22, pelo menos, no mínimo, pelo menos. Você sai muito cru. E você ter esse aprendizado e entender que esse processo faz parte, eu acho que ele é muito importante. Eu concordo totalmente. A minha resposta ela é praticamente a mesma. A coisa mais difícil para mim, o maior desafio mais difícil foi esse primeiro passo de conseguir sair de Teresina, sair do Piauí. Mas não o fato de literalmente sair e pegar o avião, né? Isso foi, na verdade, foi muito fácil, porque eu queria muito. Mas foi como ter esse acesso, né? Essa com certeza foi uma dificuldade, porque enfim, a gente acaba não tendo uma visão muito industrializada dentro do Piauí, a gente não tem tantos acessos a pessoas de fora, né? Eu lembro que durante a graduação eu tinha muita vontade de conhecer um engenheiro mecânico que não fosse meu professor, né? Eu tinha vontade o Flávio eu conheci lá no CREA, né? E que fazia uns projetos e tal, mas eu conheci isso por conta do CREA Júnior, né? Era uma outra instituição que eu fazia parte, eu ajudava lá, né? Então isso me ajudou. Mas eu imaginava, tipo assim, cara, eu me via, por exemplo, sabe, depois da terceira hora de prova de ciências materiais, quando você chega na segunda questão da prova de 2 questões, e aí você está fazendo ali aqueles cálculos ali da condição de contorno, não sei o quê, eu ficava perguntando assim na minha vida, cara, para que é isso aqui, cara? Isso assim, será se o cliente, quando ele chegar com um problema, ele vai chegar assim, ô Carlos, tá aqui essa viga, que ela tem essas condições de contorno para você resolver, vou te pagar R$100 se você fizer isso, né? Então eu tinha dúvida de como que esse problema ia chegar para mim, cara, quando eu fosse engenheiro, eu não tinha essa ideia. Então esse processo de sair da graduação, ter acesso a um contexto, descobrir o que eu poderia fazer e onde eu poderia trabalhar, nossa, isso para mim foi muito complexo, foi um momento de muita ansiedade, assim, até confesso para vocês, né? Mas que com a Ashley, né, com esses eventos online, como está acontecendo agora, me ajudou muito a ter uma visão macro, assim, e conseguir sair, né? Depois disso, né, os desafios profissionais que você enfrenta, é o que eu falo assim hoje, continua tendo desafios, mas eu posso dizer que a estrutura hoje ela é muito melhor, né? Você tem pessoas dentro da empresa que conhecem o assunto, você conhece projetistas que sabem do assunto, você tem referências, você tem estrutura, você ganha dinheiro para isso. Então, acaba que continuam surgindo desafios, mas o contexto é um pouco mais favorável. Então, é mais tranquilo ali para você desenrolar, né? Eu acho que o primeiro desafio geralmente é o mais difícil. Sim. Você está no contexto de universidade e você não saber com que você vai trabalhar é muito, eu não vou dizer perturbador, mas ele te gera uma ansiedade muito grande. Uhum. Eu não vejo sentido em estudar tudo isso que eu estou estudando. Eu estudo porque eu tenho que estudar.
Mas, cara, eu vou trabalhar, beleza, eu vou aplicar isso aqui num ventilador, numa exaustão de cozinha, tudo bem, você vê um propósito, mas dentro da universidade você não vê isso. Você não tem muitas. É interessante você ter essas figuras de exemplo, pelo menos. E eu acho que dentro da Ashway você consegue ver uma infinidade, com certeza. Eu tenho pessoas dentro da Ashway que a gente vê como mentores, a gente vê como pessoas que Sim. recorrem para problemas pessoais, a problemas de fato técnico. O Vinícius levantou a mão. Pode falar, Vinícius. Oi, não, é só para. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar. Então, gostaria primeiro de agradecer a palestra. É sempre muito bom a gente poder ver pessoas que já passaram pelo que eu estou passando no momento, estou no 6º período. E vocês falaram muito sobre o que é que a gente deveria assim, investir, né? Sobre a nossa comunicação, a proatividade e tal. Mas, baseado na experiência de vocês, o que é que a gente não deveria focar tanto, sabe? O que é que a gente deveria colocar como segundo plano, entendeu? Cara, essa pergunta é boa, hein? Nas caloradas, talvez? Nas festinhas e tal? Eu não sei como é que tá essa situação da UF hoje em dia. Não, nessa época era divertido. Cara, essa é uma pergunta muito boa, mas eu tô com vontade de responder que você não deve focar tanto no curso que você está fazendo. Mas é um pouco estranho você falar isso, né? Eu acho que todas elas são válidas. Todas as experiências da universidade, elas são válidas. Eu acho que é interessante você chegar num ponto em que você consiga distinguir, você consiga lapidar e pegar o que eu posso tirar de melhor nessas situações. Então, como eu falei aqui, eu tentei abraçar o mundo com as pernas. Eu fiz centro acadêmico, atlética, escrevi artigo, fui no Fórmula Sci, tentei pegar de tudo um pouco para, de fato, entender para onde é que eu tinha que ir, para onde é que eu gostaria de ir. Uhum. E foi mais ou menos dentro da Ashway, foi, eu acho que a última tentativa, onde eu me senti mais confortável, eu vi que eu tinha mais perspectiva de fazer alguma coisa que eu gostasse. E pode demorar você aplicar isso, mas com certeza eu acho isso válido. Essa é uma pergunta complexa. Assim, só reiterando, assim, né, o que eu falei, né? Não é que você não deve ficar no curso, né? Pelo contrário, como eu falei, conhecimento técnico é a primeira habilidade que mais é importante para mim. Se eu não souber ela, nada no restante vale, né? Se for um excelente poeta e não souber engenharia, você demitido amanhã. Então, isso é muito importante. Mas eu diria assim, uma coisa que você não deve fazer é dar tantos tiros diferentes ao mesmo tempo, né? De forma que você não consiga completar nenhum deles. Então, assim, alguns conhecimentos tipo, o feito é melhor do que perfeito e um TCC nota 7 é melhor do que um TCC não entregue. Né? Então, eu acho que focar um pouco nesse sentido aí de conseguir agregar funções para você ou desafios que você consiga terminá-los, senão ficar no meio do caminho é sempre ruim. Denner, levantou a mão? Eu tô achando que o Flávio quer falar alguma coisa para a gente aí. Mas o Denner, se quiser adiantar, pode ficar à vontade também. Boa noite, Carlos. Boa noite, Matheus, pessoal. Eu vi pelas outras reuniões, eu percebi que vocês já participam de grandes eventos, né, grandes encontros, e nesses eventos tem grandes executivos, pessoas influentes, e assim, eu queria saber um pouco como foi esse primeiro contato nesses grandes eventos, e uma dica, né, para que quando a gente sair da universidade e ingressar em alguma empresa, a gente possa se comportar em relação nesse campo. Se eu puder... Desculpa. Pode falar, mas eu queria pontuar uma coisa. Que você não precisa sair da universidade e entrar na empresa para ter acesso a esse tipo de evento. Tá? A gente, pelo menos, a gente tinha jornadas de engenharia mecânica dentro de Teresina, a gente tinha eventos, tinha alguns eventos que você conseguia ter acesso já como estudante. E uma coisa que eu não fazia nessa época era conversar com as pessoas dentro do evento. Então, eu e com meus amigos lá da universidade, a gente ficava com o evento bolinha e assistia o evento e depois ia embora para casa. E eu percebi depois de ir por essa veia mais do mercado de trabalho, que o mais importante é você conversar com as pessoas. O mais importante é você interagir e você conhecer o máximo de pessoas possível, de você perguntar numa palestra. Então, uma das coisas que eu vou fazer era perguntar. Eu diria assim, né? Primeiro você tem que se situar em relação a quais eventos existem que você pode participar. Você acabou de descobrir que existe o Mercofrio, por exemplo, né? É em setembro, pode estar um pouco complexo para comprar passagem e tudo mais, mas você sabe que no próximo ano, daqui a 2 anos, vai ter de novo.
já foi falado em Febrava, o CREA sempre tem muitos eventos como a SOEA, tem os eventos que acontecem em Teresina, como o CREA, como a FENGETEC lá do CREA Júnior. Você pode sair da universidade e procurar uma faculdade e assistir as palestras da semana de tecnologia acadêmica dela. Você vai fazer networking, você vai conhecer pessoas, você vai conhecer ponto de vista de outros alunos que fazem o mesmo curso que você, com um professor diferente e tal. Então, assim, primeiro de tudo, é importante você se situar onde você está no mundo e o que tem ali de opções, né? E o segundo existem táticas, né? Existem treinamentos para você de networking, né? Essa foi uma das coisas que eu e o Matheus fizemos, né? Até com um palestrante internacional da Ashray, por conta da função que a gente tem hoje, a gente ganha alguns treinamentos, né? Então, é até um feedback de voluntariado que a gente tem. Então, era simplesmente um treinamento sobre como fazer networking. Então, você deve... táticas, por exemplo, é importante você conseguir chamar a atenção de uma pessoa em 30 segundos, você falar quem você é, você não ficar falando muitas coisas, né? Porque, às vezes, você não vai ter mais do que 2, 3 minutos com uma pessoa no evento. É importante você se vestir bem, você aparentar, você ter uma boa aparência, né? Então, assim, existem estratégias que você pode fazer para fazer isso com mais sucesso, né? Aí, assim, YouTube tem muito assunto, LinkedIn, né? Tem muitos treinamentos, né? É uma coisa que depende muito também de uma motivação de vocês para procurar e fazer acontecer, né? E dentro do estudante, do Student Branch, né, vocês não precisam necessariamente participar dos eventos apenas do seu Student Branch. Às vezes o SB de Salvador vai fazer um treinamento online, você pode participar. Isso. Falar com eles. Então você tem uma infinidade de oportunidades de eventos que podem acontecer, que você pode participar, que você pode conhecer pessoas, que você pode ser visto, que você pode se vender, de fato. E numa dessas pode sair uma oportunidade de emprego, pode sair um estágio, pode sair uma parceria, pode ser o que for. A gente está aqui para informar justamente isso. A gente é prova viva que, se você for visto, alguma hora alguma coisa acontece. E só antes de passar a palavra para o Flávio, assim, a impressão que a gente costuma ter na graduação, aí em Teresina, é que não tem emprego, que é muito difícil, que provavelmente você vai ter que sair da sua área e fazer um concurso público para poder conseguir se dar bem aí, conseguir ganhar algum recurso, né? Cara, é muito o contrário, tá? Fora, em mercados um pouco mais amplos, é exatamente o contrário disso, né? A engenharia mecânica é um curso altamente complicado, é uma mão de obra muito especializada e tem uma demanda gigantesca, né? Aqui a gente está falando só de ventilação dentro do mercado de ar-condicionado e aquecimento, dentro de tudo que o curso de engenharia pode fazer. Então, o mundo é muito grande e tem muito mais oportunidades do que pessoas preparadas para elas. Podem ter certeza disso. Você só tem que saber quais são, se preparar e ser visto por elas também. Flávio, manda a letra para a gente aí. Está me ouvindo? Sim, a gente consegue. Obrigado, sim. pessoal. Boa noite a todos aí. Desculpa aí, entrei um pouco atrasado, porque infelizmente, ou felizmente, eu estava com a minha netinha, né? Agora em agosto eu já completo 60 anos, já tenho 35 de formado e gostaria de dar uma contribuição. Primeiro, parabenizar o Carlos e ao Matheus pelas palestras aí, né? Parabéns aí, vocês são vencedores. Uhum. Mas eu tive a oportunidade de dar 2 palestras na Universidade Federal, onde eu falava sobre o mercado de trabalho para engenharia mecânica no estado do Piauí. Eu me formei em Fortaleza porque não tinha aqui na minha época. Eu me formei em 89 e vim para cá e tive que abrir meu espaço aqui, consegui sobreviver. E com um ano que eu cheguei, já fui casando, então já tinha família para sustentar e imagina. Então a gente se vira. Aqui, o estado do Piauí tem bastante área da engenharia mecânica. Infelizmente, o que ocorre é que a gente não é contratado. As empresas querem que um engenheiro mecânico faça o trabalho, mas quer pagar como, desculpa a palavra, um peão. Então, assim, eu tenho, se somar aí nesses 35 anos aí, que eu perdi dinheiro aí sem fazer correção monetária, tem mais de R$1 milhão aí perdido em serviço que eu fiz e não fui remunerado. Foi acertado, foi feito contrato e tudo mais, e a pessoa não honrou com a parte dela, e simplesmente disse assim, está aqui, você contrata, chora no preço ali, acerta, quando a gente vai entregar o projeto, eu disse, mas
rapaz, dá para dar um valor, só esse papel aqui. Eu disse, não estou entregando papel, não, estou entregando meu conhecimento aí, meu estudo durante esse tempo. Mas, enfim, tem espaço. Agora mesmo, tive uma obra, não vou falar porque é antiético, uma obra que estrutura metálica que caiu, o presidente do CREA me chamou, eu estive lá, observei lá e foi projetado por um engenheiro civil, um arquiteta e com um calculista e engenheiro civil. E a estrutura metálica veio ao chão, sem chuva, sem nada agora, já depois que parou as chuvas. Né? Se tivesse chovendo, teria sido pior. E se tivesse demorado mais pelo menos 40 dias, talvez tivesse matado até pessoas. Aí eu chamei o presidente do CREA à parte e mostrei lá, essa estrutura aqui, me perdoe eu falar isso, mas está errado esse cálculo aqui. Mostrei lá e disse, enfim. Aí, muitas vezes o profissional, o dono da construtora, que estava executando lá, contratou o profissional confiando no conhecimento técnico e ele não apresentou o que ele deveria apresentar, como o Matheus falou, como o Carlos falou, e o profissionalismo, isso sem entregar o resultado, entregar o que o cliente necessita, é de suma importância. Recém-formado, eu entrei na White Martins, trabalhei 9 anos lá, uma empresa multinacional, também não sabia nada de gases, aprendi tudo. Saí de lá, estava trabalhando lá e apareceu uma vaga para Bridgestone Firestone, pneus. Na faculdade, a gente fala sobre motor de combustão interna, nunca vê nada sobre mais do que isso, em termos de veículos, pelo menos quando eu estudei era assim. E eu fui aprender tudo sobre pneus. Eu não sou o bam de pneu, mas eu garanto que comecei bastante coisa sobre pneus e carro hoje. Ninguém sabe tanta tecnologia que tem ali numa borracha ali, que é o contato entre 400 cavalos de potência do seu veículo com o chão. Se não tiver o pneu, o carro não sai do lugar, fica patinando e não sai do lugar. Também se sair, não para, sem um pneu. Então, assim, a gente quando a gente faz faculdade, como a garotada que fala, me desculpe, me permitam falar assim, vocês são jovens, eu tenho 60, lá são 60, estou chegando na terceira idade, meu Deus, eu tenho direito a uma vaga especial no supermercado ali. Furar a fila lá na caixa, na loteria, a pessoa, com essa cara aqui, o cara não vai. Você está de conselheiro do CREA ainda, Flávio? Não, fiquei 3 anos lá, fiz minha doação de tempo, que a gente não ganha nada, só conhece, é muito trabalho, não tem remuneração, a gente não recebe nada, mas a gente aprende. Quem não conhece o CREA, joga muita pedra. Quando a gente vai para o lado de lá, é que a gente conhece o sistema por dentro, é outra coisa. Eu diria que é super interessante, se tiver oportunidade, vão, passa pelo menos um mandato como eu passei, o presidente da época, o Ulisses, pelejou para, rapaz, você tem direito a se candidatar, não quero não, eu sou autônomo, aqui eu perco uma semana, às vezes, por mês, viajando pelo CREA, e essa semana faz falta no final do mês para fechar a conta, a despesa, porque é uma semana sem produzir, para quem é autônomo é assim. Enfim, mas é muito importante você conhecer o sistema por dentro, você aprende, mesmo sem ser pedido, você aprende muito sobre a legislação do CREA, do CONFER, e agora tem um lado desgastante é que você doa seu tempo, né? Esse tempo que você está lá em reunião ou fazendo análise dos processos para fazer o despacho lá, você perde tempo. Quando você está viajando, mesmo nacional, tudo pago pelo CREA, mas você tempo perdido é dinheiro, né? Mas tem um lado, por exemplo, lá você vai nas câmaras, você vai julgar processos de colegas ou de empresas de engenharia de colegas. E, de certa forma, se o processo está lá, quando não é um pedido de registro, quem é recém-formado vai lá pedir um registro para poder se tornar engenheiro, que é só um bacharel. Enquanto você se forma, você tem um diploma, você é só um bacharel. Você só se torna engenheiro quando você se registra no CREA. Aí beleza, mas quando o colega tem uma empresa e chega lá com um problema, dá entrada no processo, então
muitas vezes ele está esperando uma coisa e não sai do jeito que ele achava que deveria ser, porque ele está equivocado na ideia dele e não vai a gosto e termina ele ficando com raiva de você em vez de ficar com raiva do sistema. É lei. Né? Você não julga porque o que você quer, você julga de acordo com as normas e as regras do sistema. Enfim, mas é muito importante você conhecer por dentro, pelo outro lado. Legal. Vamos tentar manter a aproximação, Flávio, aí do grupo, do pessoal em Teresina. De repente vale a pena dar uma passada pela universidade. Acredito que é importante. Eu estou tentando reativar aí, estamos finalmente para a gente reativar a Associação dos Engenheiros Mecânicos do Estado do Piauí, que foi fundado na década de 90, começo de 90, eu acredito, e teve parada aí durante algumas décadas, alguns tempos aí, alguns anos aí. E eu estou juntando o pessoal mais jovem aí, que se empolgou e a gente está regularizando junto à Receita Federal. Isso aí é muito importante, porque a classe unida, a gente consegue até abrir o mercado, né? Fazer com que as empresas contratem engenheiros mecânicos. Eu também sou projetista da área de climatização e já fiz. É bom saber que tem um contato de vocês que eu não sabia. Temos que conversar então, pode deixar. Próxima visita ao Piauí, a gente tem que... Vamos marcar. Vai acontecer no final de julho. Beleza. Parabéns aí mais uma vez. Um abraço. Obrigado, Flávio. Mais alguém quer comentar alguma coisa? O João Gabriel perguntou no chat como ele faz para entrar no Cicloflux, Carlos. Olha, boa pergunta, hein? Temos que conversar aí, podemos te passar aí para o RH, podemos te passar para os nossos gerentes. Pode ter certeza que o que costuma ser a coisa mais difícil você já tem, que é o acesso, né? Então, a gente tem que dar uma olhada aí no seu perfil, até na nossa disponibilidade dentro da empresa, em que momento a gente está, de quais regiões tem opções. Mas nos aciona aí que a gente pode conversar sobre. O mais difícil que é ter o histórico já existe, né? Isso. Já tem, esse processo já aconteceu. Pedro José, pode levantar a mão aqui, pode falar. Boa noite a todos. Eu queria agradecer ao Carlos, ao Matheus pela excelente palestra. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem algum conhecimento ou uma habilidade que vocês não tiveram contato de forma nenhuma na graduação, mas que se tornou muito importante agora nas suas carreiras profissionais? Gestão de dinheiro, que não tinha dinheiro. Eu acho que é essa. Eu acho que a organização como um todo, né? Pelo menos. Eu era extremamente desorganizado na universidade. Estudava de véspera, fazia tudo nas coxas, assim, e aí eu descobri que quando você é organizado, você sofre menos. Então, assim, são habilidades que, assim, às vezes a gente vê que é inerente à função. Você tem que ser organizado. Mas uma função comercial, uma função como o Carlos exerce de aplicação, se você não saber o que você está fazendo, o que você tem que fazer no dia, é um estorvo. Eu acho que tipo isso que o Matheus está falando, no sentido de de vestir a camisa e perceber que você é responsável por algumas coisas, né? Esse senso de responsabilidade ali, ele é muito importante depois de você se forma, né? E a empresa depende do seu resultado, os clientes dependem do seu retorno, as associações que você faz parte, elas dependem da sua ação. Então, assim, chega um momento que simplesmente você não pode, depois que você assume certos compromissos, você não pode simplesmente, vou dar um tempo aqui, vou parar de responder isso aqui, né? Então, eu acho que é tanto esse senso de organização aí da sua vida, que o Matheus falou, é muito importante, quanto também essa noção de responsabilidade, né? É por isso que você passar aí por ser um presidente de atlética, você ser um líder aí dentro de algum laboratório, né? Tudo esse tipo de coisa ajuda muito a você desenvolver esse tipo de coisa. Carlos? Oi. Deixa eu dar um complementozinho, se você me permitir. Claro. Senhores, todos os cursos de engenharia, mas especificamente o nosso, engenharia mecânica, prepara a gente para a vida. O que a gente tem de conhecimento dos livros e da parte acadêmica é um embasamento. Quando a gente sai verde, isso aí é todo mundo, não se preocupe não. O que você precisa é de foco e ter a segurança
com o conhecimento que você tem, se adaptar a qualquer empresa. Veja bem, eles estão na área de climatização e exaustão, ventilação, pode ser na área que eu tive lá de gases industriais, medicinais, na parte de pneus, enfim, qualquer área de atividade da engenharia mecânica, você está com todas as ferramentas, você só precisa se adequar à empresa que lhe contratar. Essa mensagem é muito importante, Flávio, porque assim, pode ser que para vocês o remédio até vire veneno, né? De que tudo que a gente está falando aqui, que você precisa ter essa habilidade, essa outra, isso, aquilo, você tem que sair da graduação preparado para isso e tal. Mas como o Flávio falou, se não sair, se não acontecer, normal. Isso, você é uma pessoa normal, isso acontece com muitas pessoas e é uma questão de você ter um senso ali de adaptabilidade às coisas que chegam para você continuar se mantendo uma pessoa focada, estudando, né, mente aberta, humilde, né? Não é um pecado você sair com a universidade sem uma outra habilidade, né? Mas o que eu falo aqui é no sentido de que, assim, quanto antes vocês souberem, quanto mais tempo vocês tiverem, vocês podem moldar, né? De alguma forma, direcionar o que vocês estão fazendo. Mas, mais uma vez, não é um pecado também você não ter uma outra habilidade, né? A vida é assim mesmo, você vai aprendendo, chorando, sorrindo, e acontece. Mas no resumo é tudo isso que a gente falou. É você ver benefícios, ver algo que você pode levar dentro da experiência que você tem dentro e fora da universidade. Então, às vezes, você fez um estágio em alguma coisa, na época você, sei lá, morou fora, você teve um processo, outras coisas que fazem um diferencial na tua carreira, né? E aquilo que o Carlos falou no começo da apresentação, de que você se formar no curso, pagar todas as disciplinas, aquilo não vai te garantir alguma coisa, vai muito por esse caminho. Na realidade, a gente é diferenciado justamente pelas coisas que a gente busca fazer fora, alheio a isso. Então, um curso de inglês, um curso de BI, um curso de Excel, algo desse tipo, às vezes faz a diferença. Beleza? Simone, tá por aí? Quer complementar alguma coisa? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, senão podemos encerrar. Né? Preciso lavar a louça. Tranquilo. Tenho que jantar ainda. Mas alguém tem uma pergunta? Simone acho que não tá aí, né? Eu acho que não. Acho que é isso. É isso? Então, eu queria agradecer de novo ao Carlos, ao Matheus, por proporcionar a gente esse momento de troca de conhecimento aqui. Acho que foi muito produtivo para todo mundo. O senhor Flávio ali mostrando a camisa da engenharia mecânica. Show de bola. Agradecer também a audiência pela participação aqui. Você dá, acho, né? Exatamente. Acho. Caio. Isso. Caio levantou a mão. Será? Complementar com alguma coisa, Caio? Acho que ele queria bater palminha, talvez. Eu queria só bater palminha mesmo. Desculpa aí, galera. Show. Beleza, partiu então, gente. Obrigado aí a todos vocês. Parabéns pela iniciativa de buscar conhecimento. Eu diria que precisa de mais... eu sugiro vocês fazerem isso mais umas 100 vezes aí até sair da graduação, porque aí você consegue ter uma visão muito grande. Isso aí. Tá bom? Até mais, gente. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite.